Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tibus, do canal Cicetnon. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e, claro, que rezem por mim. Sigam-me nas minhas redes sociais, especialmente Instagram e Telegram. Os links estão aqui na descrição. Bem, a eleição municipal desse ano, as eleições municipais deste ano, elas estão com muitas particularidades. Mas uma particularidade importante é a relativa falta de brilho do PT. Relativa falta de brilho do PT. Em várias capitais, o PT, na grande maioria das capitais, o PT não tem nenhum candidato que seja competitivo. No máximo, ele apoia candidatos que sejam competitivos. Uma rara exceção é Fortaleza. Mas em Fortaleza, o candidato PT, que é o Evandro Leitão, ainda é um candidato incipiente, pouco conhecido, relativamente pouco conhecido, e o poder dele ainda depende muito de certos conchavos entre vários núcleos do estamento burocrático. De modo que, pelo prestígio intrínseco do PT, o Leitão teria pouquíssimas chances de vitória. Pela articulação do PT, apenas pela articulação do PT do estado do Ceará, sem apoio de outros grupos burocráticos, como a família Ferreira Gomes, etc. Então, apesar desse retorno do Lula, essa eleição está sendo um tanto, até agora, os prospectos estão muito dúbios para o PT. Em São Paulo, a situação do Boulos não é clara. Não é claro ainda nem se ele vai para o segundo turno ou não. O Boulos não é exatamente PT, ele é PSOL. Apesar de que o PSOL, nos últimos anos, se tornou muito claramente, especialmente depois da união das esquerdas, depois da prisão do Lula, de fato, uma ala radical do PT. Especialmente o PT de São Paulo. Especialmente o PSOL de São Paulo. De maneira que, aliás, o Boulos, ele encarna muito bem aquilo de que o esquerdista paulistano gosta, né? Apesar de que o Boulos encarna isso muito bem, apesar de que ele está tendo um pesado ataque. O Marçal queimou muito a imagem do Boulos, que sempre foi precária, diga-se de passagem, pelas situações envolvendo o MTST, etc. Agora, a estrutura orgânica do Partido dos Trabalhadores está muito apagada de fato nessa eleição. Nessa eleição municipal, assim como foi na eleição municipal anterior. Ele é um partido que é muito dependente, mas extremamente dependente mesmo, do apoio de vários setores subterrâneos do estamento burocrático. Sem esse apoio de setores tectônicos do estamento burocrático, o PT sempre é um partido que opera em dificuldade. Se o estamento burocrático local não aderir ao PT em um determinado lugar, o PT nesse lugar não prospera de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o PT é um partido que opera muito, em especial, por aquele esquema do André Gunder Frank, quando ele morou no Brasil. Que é o seguinte, o PT ele é um partido do estamento burocrático paulista. A fundação do PT foi uma fundação muito centralizada em São Paulo, mas até, mesmo para os padrões do Brasil, que no Brasil, em regra, os partidos são, sim, centralizados em São Paulo. Só que o estamento burocrático paulista, ele não tem tanto poder assim sobre a população. O Gunder Frank já dizia o seguinte,
qual é a melhor estratégia para a esquerda no Brasil? E ele não dizia isso com aprovação. Ele era um esquerdista muito crítico. A tendência é a esquerda paulista, que é do estamento burocrático paulista, colonizar o estamento burocrático dos lugares onde ele tem força, tem uma força muito grande. Quais são? Nordeste, algumas regiões do norte e também algumas regiões do sul, como é o caso do Rio Grande do Sul. Apesar de que o poder do PT no Rio Grande do Sul é um poder um tanto vacilante. E hoje ele decaiu muito perto do que ele já foi. Como nas capitais do Brasil, o movimento de direita ele é mais organizado, e nas capitais, querendo ou não, você tem uma maior chance de realização econômica e o estamento burocrático nas capitais, querendo ou não, ele pode ser contestado de mais maneiras. Você tem uma justiça mais forte, etc. Claro, a justiça não deixa de ser parte do estamento burocrático, mas é um mecanismo de contestação. Você tem uma imprensa, etc. O estamento burocrático das capitais não tem tanta força assim quanto no interior, e por isso ele não é tão eficiente assim em apoiar o PT. Claro, em muitas das capitais do Brasil existem muitos setores do estamento burocrático que são ativamente antipetistas. Em uma quantidade desproporcional até. Se você juntar isso com o ódio residual que existe ao PT, por parte de muita gente, os bolsonaristas, de pessoas que estão insatisfeitas com o governo Lula, isso cria uma conjuntura desfavorável. Tanto que o PT ele está apagado nessas eleições, até mesmo nas capitais do Nordeste e nas cidades grandes do Nordeste. Claro, não quero dizer aqui que ele nunca tenha força. Por exemplo, em Fortaleza, o Evandro Leitão ainda está muito apagado, mas ele não deve ser desconsiderado. Há chance de ele ir para o segundo turno. Se ele vai vencer ou não é outra história. Mas, no geral, o PT é um partido que tem força a partir do apoio dos elementos tectônicos do estamento burocrático, do Brasil profundo, do deep state brasileiro. Onde ele não consegue operar bem, o PT não funciona. E onde existe maior oposição ao estamento burocrático, o PT também não funciona. Onde o estamento burocrático for mal visto, o PT vai ter dificuldade de funcionar. O PT é um partido que, como todo mundo já sabe, ele é a fusão da narrativa do Raimundo Faoro com a do Antônio Gramsci. Nesse ponto, o Olavo de Carvalho tem muita razão. Você pega a ideia de que o estamento burocrático manda o Brasil e pega essa ideia de hegemonia, que é o quê? Vamos nos infiltrar no estamento burocrático. Aí o negócio acaba bem daquele jeito do Belchior, naquela música Como Nossos Pais, né? Que foi tão esculachada pela esquerda na época. Tão esculachada pela esquerda na época. Aliás, nesse ponto o Olavo de Carvalho acertou também. O Olavo de Carvalho tem muitos problemas, isso é inegável. Eu já critiquei muito aqui o Olavo de Carvalho. Não fui bem tratado por ele, diga-se de passagem, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas a análise que ele faz do PT é muito certeira. Quanto
aos elementos constitutivos do PT. Agora, a questão é o seguinte: até agora o Lula está mais ou menos em uma posição confortável, apesar de estar em erosão. Eu me pergunto como seriam essas eleições municipais se o Lula já estivesse em um momento crítico. Eu acho que o PT seria praticamente aniquilado das capitais do Brasil. Porque o Lula ainda está em uma posição confortável. Claro, do ponto de vista econômico, por exemplo, parece que está decaindo mais rápido do que se previa. Quanto à questão do crime também, eu não sei quando o Lula vai perder a sua representação existencial. Mas eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Eu acho é uma coisa que eu estou frisando em vários vídeos. Naqueles termos que o Frege chama de representação existencial, o Lula está perdendo, claramente. Eu não sei se ele vai perder isso. É. O Bolsonaro não perdeu, mas ainda assim caiu. Nunca houve, por exemplo, um grande movimento de massa contra o Bolsonaro. Tentaram fazer, lotar as ruas contra o Bolsonaro, não deu certo. Não deu certo de jeito nenhum. Foi o que ocorreu no caso da Dilma, do Collor, né? Houve uma perda de representação existencial, as situações se tornaram muito drásticas, muito dramáticas, né? Inflação, crime, no caso da Dilma, corrupção também, muito visível. No caso do Collor, a corrupção não foi tão visível. Não houve assim no governo Fernando Collor, nem de longe, uma corrupção tão anormal assim, como as pessoas querem, como na época a imprensa e a esquerda quis dizer. Criou sua narrativa contra o Collor. Agora, esse desempenho fraco do PT, em um momento em que eles retomaram a hegemonia, é um sinal quanto a esse processo de perda da representação existencial. Vejamos o que ocorrerá no desenrolar dessas eleições. Provavelmente o PT fará poucos prefeitos de capitais e de cidades grandes. Não vislumbro muitos com chances. Pois um forte abraço a todos e até logo.